Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra aqui, o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 7, aqui, que fala sobre a reencarnação na segunda parte. Tópico: União entre a alma e o corpo, aborto. A partir da questão 344. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist aqui, o Livro dos Espíritos, e estar buscando este estudo desde o início, certo? Vamos lá então? Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união da alma ao corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. Após a concepção, o espírito se liga ao corpo, que vai habitar por uma espécie de ligação fluídica. Essa ligação vai aumentando gradativamente de intensidade até o momento em que a criança nasce. O choro anuncia que o espírito se encontra entre os encarnados e entre os servidores de Deus. Observações. Fecundação. É o momento em que se dá a união do gameta feminino, denominado óvulo, com o gameta masculino, denominado espermatozoide. A célula formada pela união entre o óvulo e o espermatozoide chama-se zigoto. Concepção. É o desenvolvimento do embrião, ser vivo nas primeiras fases da vida, a partir de sua nidação ou implantação. Nidação. É quando o óvulo fertilizado se fixa no endométrio, que é a membrana que recobre a cavidade uterina. Essa fixação pode demorar de 5 a 12 dias após a fecundação. Por isso que nós dizemos que a fecundação, que esta união da alma com o corpo, ela não acontece, não tem como acontecer somente no momento em que o espírito está por reencarnar ou depois de vários dias, não. Logo após o ato sexual, em que há a concepção, em que um espírito ali naquele momento está programado ou de acordo com a sua trajetória evolutiva, num caso de uma reencarnação compulsória, por exemplo, ou qualquer outra programação, né? Ou situação em que o espírito seja colocado de imediato, vamos dizer assim, para reencarnar, há a ligação já deste espírito ali, no momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Então, a pílula, por exemplo, do dia seguinte, nós podemos dizer que, de certa forma, ela é abortiva, porque há um espírito ali. Então, não tem como nós dizermos que demora para ocorrer esta união. Pelo contrário, ela, como aqui mesmo diz, a união da alma começa já na concepção, né? Então, nós podemos, repetindo aqui esta questão, a concepção é o desenvolvimento do embrião já nas fases a partir da sua nidação, ou seja, já neste mesmo instante ali. Só que essa fixação desta nidação, ou seja, deste encontro com o espermatozoide com o óvulo, é que levam entre 5 e 12 dias. Mas a concepção, ela já ocorre, como se diz, de imediato, certo? Questão 345. Após a concepção, a união entre o espírito e o corpo físico é definitiva? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo que lhe foi designado? Resposta: a união é definitiva, no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir o espírito que está designado para viver naquele corpo. Entretanto, como a ligação fluídica que une o espírito ao novo corpo físico ainda é muito frágil,
ela pode facilmente se romper pela, entre aspas, vontade do espírito reencarnante, se este se recusar levar adiante a prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Observação: o fato da ligação fluídica que une o espírito ao corpo físico ser muito frágil e poder ser facilmente rompida pela, entre aspas, vontade do espírito reencarnante, pode representar um consolo para aqueles pais que se julgam responsáveis pela morte da criança. Então, essa ligação, nos primeiros instantes, é muito sutil. Pouco a pouco, conforme vai se passando o tempo da gestação, o preparo da reencarnação, pouco a pouco nós vamos nos prendendo mais e mais a este novo corpo, que habitaremos com a reencarnação. Vamos tendo a nossa miniaturização, ou seja, para que nós fiquemos bem pequenininhos e possamos encaixar ali dentro daquele que irá germinar, que irá então se tornar um novo bebê, um novo embrião, vamos dizer assim. Cada um de nós tem um corpo físico preparado exatamente para cumprir e suportar as provas, expiações, mas também dar suporte ao que temos por realizar, realizar aqui neste nosso mundo. Por isso que outro espírito não pode habitar aquele corpo que foi designado para nós. É necessário que seja criado, projetado um novo corpo físico para um novo espírito. Às vezes, o espírito, por medo, por qualquer outra adversidade, acaba por recusar a sua nova reencarnação. E como nem sempre os pais têm o conhecimento, aliás, poucas vezes têm este conhecimento, sentem-se muitas vezes culpados pelo que aconteceu àquele espírito. Melhor dizendo, aquele bebê que iria nascer. Mas isto faz parte também de um conhecimento mais profundo que a doutrina espírita pouco a pouco vem nos trazer, 346, que é dividido em duas partes. O que acontece ao espírito? Se une ao corpo que ele escolheu, morre antes dele nascer. Resposta: ele escolhe outro. 346A. Qual a causa dessas mortes prematuras? Resposta: as imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Porém, nada é por acaso. Muitas vezes isto são provas para os pais, outras para o espírito reencarnante, ou também para ambos. Cada caso é um caso. Seria uma ingenuidade da nossa parte se nós tomássemos tudo como regra e padrão. É isto que acontece, ponto final. Nós não podemos agir desta forma. Cada situação tem a sua particularidade, certo? Bom, estas questões aqui deste estudo são mais complexas. Nós vamos fazer esta neste vídeo e no próximo vídeo adentraremos na questão, então, 347. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.